Lemos em nome do Senhor Jesus. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos dele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por nome Pedro, que morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procuras, qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é ilícito, como para um judeu, ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mudaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, porque tem por sobrenome Pedro. Esse está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, bem que fizeste em
ouvir, agora pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Então vemos aqui como Deus começou a chamar os chamados estrangeiros, né? Estrangeiros. Porque a salvação começou pelos gentios, pelos judeus. Jesus escolheu os 12 apóstolos, que eram judeus. Começou a obra pelos gentios, pelos judeus. E aí, depois, para cumprir a palavra de Deus, que ele seria a luz dos gentios e a salvação dos gentios, então o Senhor começou a chamar os estrangeiros. Os estrangeiros somos nós todos que, de alguma maneira, Deus nos separou para a graça de Jesus Cristo. Nos batizamos, nos convertemos, encontramos esse caminho aberto, encontramos o Espírito Santo, encontramos maravilhas, dons, misericórdia, santificação, perdão, companheirismo da parte de Deus e de Jesus. Encontramos um amigo, Jesus Cristo, em Deus, que nos consola, que nos abençoa, que nos guarda, conversa conosco e nos dá confiança, fé, tira o medo, tira a aflição. Se tiver alguém aqui com medo da aflição, vai embora a aflição, o medo, vai entrar paz. Glória ao nome santo do Senhor. É uma nova vida na graça, uma nova vida. E Deus escolheu esses homens que eram estranhos, né? Aparentemente no começo eram todos mal vistos ou desprezados, não eram contados com os filhos de Deus, mas Deus nos recebeu como seus. E Deus ama, não sabemos quem é o filho de Deus, quem é escolhido por Deus, não sabemos, mas no céu tem escrito o nome do livro da vida. E você está aqui hoje, o teu nome está escrito no livro da vida. Glória ao nome santo. Alguém que veio aqui pela primeira vez, estava olhando, observando. Glória a Deus, aleluia. Deus é o teu Pai, Jesus é o teu Salvador.
ouça a voz de Deus, siga o que o Espírito fala à igreja, vai seguindo pela palavra. Cada dia você vai encontrar uma palavra, um consolo, uma ciência, uma sabedoria, vai crescendo o entendimento. Cada dia você vai se convertendo, adorando a Deus e a Jesus Cristo, como aconteceu com esses homens que estavam ali, se reuniram. Como que Deus preparou? Primeira coisa que Deus fez foi tirar o preconceito de Pedro. Pedro não estava preparado para anunciar aos gentios. Ele nem sabia que ele ia ser escolhido para isso. Ele não sabia, ele estava lá esperando o almoço, a janta, né? Esperando o lanche da tarde, enfim. Estava lá esperando, e Deus mostrou para ele uma visão que ele não deveria ter preconceito contra ninguém. Porque no começo dessa obra aqui, ele tinha muito preconceito contra outras pessoas. Eu sei que na minha família já existiam crentes antigos, bem mais antigos que nós. Mas eles eram reservados, não falavam nada de Jesus, nem falavam da igreja, não falavam nada de nada. Eles eram faziam parte da nossa família, mas não se manifestavam. A gente achava eles esquisitos, eles fechados, exclusivistas, né? Não queriam falar da graça para nós, para outras pessoas. Eles estavam ali como pessoas estranhas, reservadas, exclusivistas, fechadas, e eram da nossa família e eram crentes da nossa congregação. Eram crentes da mesma denominação que nós, da congregação, mas não se sabia, era um mistério, não sabíamos o que eles adoravam, quem que eles serviam. Eles nunca falavam nada, ficavam ali entre eles, fechados, né? Eram nossos parentes, mas não falavam nada sobre a salvação, sobre Jesus, não falavam nada. Mas quando Deus tem alguém, uma família para salvar, Deus faz a obra, não importa, glória a Deus a todo mundo. Se não é por aqui, é por ali, glória a Deus. Mas a salvação vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa, de um jeito ou de outro. Aquele que é predestinado para esta graça, ele virá, rindo, chorando, ele vem. E aí essa família não nos anunciou Jesus, não abriu a porta para a graça para nós. Continuaram ali naquele pouco de soberba, ou queriam proteger eles mesmos, ou a igreja, enfim, como reservados, preconceituosos, fechados. Mas Deus tinha um plano na minha família, tinha um plano. E aí aconteceu que o meu tio, um dos meus tios, chamado Valdemar, ele, quando fez 18 anos, ele pegou exército, e aí ele caiu num quarto que dormia, a cama dele, ele ficava do lado da cama do irmãozinho da congregação. Ele dormia do lado do irmãozinho, lá no exército. E aquele moço anunciou o evangelho para o meu tio. O meu tio se converteu, se batizou, e aí começou a anunciar para minha mãe, para a irmã da minha mãe, o meu outro tio, o meu outra família, e assim com meus primos, para mim, começou a anunciar e começou a crescer. Aí eu tenho meus primos aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, e aí começou a chamou a geração antiga, né? Dos meus tios, dos meus avós também, chamou meu avô, minha avó. O senhor foi convertendo, foi fazendo maravilha, foi orando, orava, Deus curava, libertava, falava, eu vou orar também quero orar, também quero ir. Ia na igreja, Deus convertia, se batizava, minha mãe se batizou, minha tia se batizou, aí começou e Deus foi chamando a minha família, está chamando até hoje, louvado seja Deus. Eles não quiseram anunciar por um preconceito ou por algum sentimento, não sei, mas
Deus criou um outro caminho. No exército entrou a salvação na minha família. Então vemos que como Deus tem um plano, nada impede o plano de Deus. Aí tinha o meu pai, que era o mais duro de todos, né? Meu pai, já contei aqui, vou contar de novo. Meu pai era professor na Universidade de São Paulo, era um homem muito estudado e era ateu convicto, não cria em Deus de jeito nenhum. Eu orava muito pelo meu pai, discutia muito a Bíblia com ele, mas ele era irredutível, era impossível conversar com ele, era um pouco de soberbo também, autoritário e tal, aquela professor muitos anos, professor catedrático, o homem era impossível de conversar sobre as coisas de Deus e eu desisti dele, pregava, anunciava e tal. Quando Deus me converteu, eu saí anunciando para a minha família, né, com meu pai, principalmente. Conversava muito com ele, mas ele não era reduzido. Até que um dia ele passou mal, teve um infarto e foi para a UTI. Lá na UTI, Deus deu um arrebatamento e mostrou para ele que tem vida depois da morte. A vida continua depois da morte, não acaba. Tem o julgamento, tem o céu, tem o inferno. A vida não acaba. Morreu, acabou. Geralmente o ateu, ele crê que a vida acaba quando a pessoa morre, acabou tudo, não tem mais nada. Mas o meu pai percebeu que havia vida depois da morte. Aí ele começou a se preocupar: quando eu morrer, para onde eu vou? E essa preocupação, aleluia, começou a destruir aquela estrutura de ateu, né? O ateísmo começou a destruir o ateísmo dele, ele começou a ficar sensível, aí começou a buscar a palavra, começou a congregar, e congregava e não se batizava, mas congregava muito, congregava em Indianópolis, na Vila Olímpia, congregava em todo lugar. Bom, aí passado um bom tempo ele congregava mais que nós que éramos crentes. Daí ele falava, ele congrega, mas não se batiza. A gente sempre acha um defeito. Ele nem congregava, ele nem cria em Deus, já estava crendo em Deus, já estava bom caminho andado, né? Mas a gente queria mais. Então, ele está congregando, mas nunca se batiza. Aí eu fui buscar a palavra e Deus falou assim: você vai ver o seu pai se batizar. Você ainda vai ver seu pai se batizar. Deus prometeu para mim na palavra. E foi. E aí ele passou os dias, passou alguns anos, meu pai continuava congregando. Aí um dia minha esposa falou para mim: vamos levar nossos filhos para ver o batismo, porque eles já estão grandinhos, nunca viram batismo. Vamos levar eles no batismo. Vai ter um batismo no Cristina, bairro Cristina. Vamos levar eles, que aqui não é muito longe e tal. E aí nós fomos levar nossos filhos para ver o batismo no bairro do Cristina, no domingo de manhã. Chegou lá, quem que estava lá? Meu pai estava lá. Meu pai estava lá e ele se batizou e todos nós vimos ele se batizando. Eu, meus filhos, minha esposa. E aí cumpriu a palavra. Porque se Deus escreve o nome no livro da vida, não tem como escapar. Não tem como escapar. De um jeito ou de outro, ou pelo infarto, pela visão, pela revelação. Deus tem seus caminhos, irmão. Deus tem seus caminhos. Então, às vezes a gente fica preocupado com uma pessoa e essa preocupação tem que estar na mão de Deus. Deus vai cuidar dos teus filhos. Deus vai cuidar da tua família. Deus vai cuidar daqueles que não são crentes ainda. Glória a Deus. Esse aqui chegou o tempo dele, chegou o tempo do Cornélio. Cornélio, um estrangeiro, uma pessoa que os judeus não conversavam com ele, separado. Mas Deus achou o caminho para salvar ele. Preparou Pedro, tirou todo o preconceito de Pedro, preparou a igreja, porque recebeu eles, deu o Espírito Santo para ninguém condenar eles, ninguém dizer, não, mas se Deus deu o Espírito Santo, quem somos nós para dizer que não batiza? Como que vamos negar o batismo se Deus deu o Espírito Santo? Então é assim que Deus opera, cada um do jeito, irmão.
Eu clamei muito para Deus me dar a promessa do Espírito Santo. Um dia Deus veio e me batizou, louvado seja Deus. Minha esposa foi na igreja como ouvinte e Deus selou ela com o Espírito Santo na hora que ela foi lá. No dia que ela foi na igreja, Deus selou ela com o Espírito Santo. Ela lá ouvindo, como ouvinte da palavra de Deus. Aí ela falou, e agora? Eu não posso mais usar, naquele tempo eu usava mini saia, né? E agora? Eu não posso mais usar mini saia, não posso mais cortar o cabelo, não posso isso, não posso aquilo. E aí quando ela via que ela tinha o Espírito Santo, ela falou, eu não posso mais, eu tenho alguma coisa gloriosa dentro de mim. Eu tenho uma flor, essa flor não pode, aleluia, se apagar, não pode murchar, glória a Deus. Quando ela viu que ela recebeu, aleluia, ela começou a cuidar daquela flor, como se fosse uma coisa delicada, e foi santificando ela, e glória ao nome santo, preparando ela, e aí ela se batizou também, glória a Deus. Então Deus chama de um jeito ou de outro, Deus chama e vai chamar. E alguém está preocupado com alguém, Deus vai chamar do jeito dele. Vai preparar o caminho. Olha quanta preparação, preparou o Pedro, preparou a família, teve que ter aquele momento que estavam todos reunidos, e aleluia, ele teve que dormir ainda alguns dias para depois ele vir. Ele esperou um tempo, e Cornélio esperando, chegou o tempo e ele se batizou, e aí ele se salvou, a família dele se salvou, e o nome de Deus foi glorificado, e abriu uma porta, a porta da salvação que estava fechada se abriu ali, estava fechada para os estrangeiros, se abriu. Muitos falaram, muitos contenderam, muitos não achavam que era só para judeu, que Jesus veio só para os judeus, mas aí o Senhor revelou que ele veio para todos. Glória. Até aqueles que não estão aqui, podem estar em outra denominação, outro lugar, aleluia, ou não tem igreja nenhuma, ou não tem religião, mas se Deus quer salvar, Ele salva. Porque Jesus veio para todos, bendito a nome santo. Então, irmão, se você tem algum preconceito contra alguém, esse Deus não vai chamar, esse Deus não pode chamar, esse monstro é isso, esse monstro é aquilo, o sangue de Cristo apaga todo defeito. Aleluia, glória a Deus. Não apagou a Madalena, glória a Deus, Madalena que era uma mulher da vida, uma mulher perdida, não apagou, o sangue de Cristo não apagou, ela não virou uma santa, não virou uma mulher temente a Deus. Quando Jesus ressuscitou, apareceu para ela, a glória ao nome santo de Deus, porque o Senhor não tem preconceito, Ele tem amor, quando Ele ama, Ele perdoa, aleluia. Ele salva, Ele santifica. Então, irmão, para Deus não tem dificuldade, não tem o vício, não tem a vaidade. A esse Deus não vai chamar, esse Deus não vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra com quem Ele tem que fazer a obra, porque Ele tem os planos na mão. O plano da tua vida, da vida da tua família está na mão de Deus, irmão. Às vezes tem alguém que para no caminho, não congrega mais, parou. Aí meu irmão buscar a palavra, falou, minha filha parou, minha filha desviou, minha filha parou, não congrega mais. E Deus falou assim, eu vou trazer ela de volta nesse caminho. Fique em paz, que eu estou trabalhando nessa aula. E aí depois de 25 anos, a palavra cumpriu e Deus trouxe essa alma de volta. E até que eu saiba, está firme. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então é assim, tem uns que saem um pouco, vai ver alguma coisa lá fora, depois volta. E cada um, Deus tem uma maneira de salvar e um destino e uma forma de vida, de acontecimentos, de tristeza, de alegria. Cada um é diferente do outro, não tem ninguém
igual. E a vida é múltipla, é multiforme. As coisas de Deus é multiforme. Então, não se pode comparar nem filho com filho, ou comparar meu filho com teu filho, minha filha com a tua filha, ou comparar um irmão com outro irmão, uma irmã com outro irmão, porque todos são diferentes e o destino também é diferente. Só une lá no céu, na glória de Deus. Mas os caminhos aqui são muito diferentes. Uns estão na alegria, outros estão na prova, outros estão passando dificuldade, mas cada um, Deus está cuidando e está santificando e preparando para herdar a coroa da vida eterna. Então não se espante. Mas Deus está fazendo isso com meu filho, Deus está fazendo isso com a minha filha. Você vê Deus torcer, Deus provar e você fica amargurado. Irmão, irmã, deixa na mão de Deus, que Deus vai fazer o melhor para a tua família e para a tua vida. Deixa na mão de Deus. É que quanta coisa Deus fez, quantos caminhos se abriram, e quanta coisa tem que acontecer, e assim muita gente, aleluia, se escandaliza com as coisas que passa, não quer mais congregar, não quer parar. Olha o que me aconteceu, se escandaliza com a própria vida, com o que é que acontece. Uns querem se suicidar, outros entram em depressão. Por quê? Porque a vida é assim, ora estamos embaixo, ora estamos em cima, ora estamos em dificuldade, ora estamos em paz, e assim não é a nossa vida, é a vida, glória a Deus, do homem na terra, e cada um Deus tem, aleluia, glória a Deus das alturas, um grande vale para atravessar. Aí eu lembro do irmão que ele testemunhou que ele teve um sonho que ele pediu para o Senhor cortar a cruz dele, que era muito comprida. Ele falou: aquele irmão tem aquele irmão, a cruz dele é pequenininha, a minha cruz é muito grande, e eu queria que Deus cortasse a minha cruz. E no sonho ele viu que cortaram a cruz dele e ficou com uma cruz pequena. E aí o povo todo, cada um carregava a sua cruz. Aí teve que atravessar um precipício, e aí todo mundo colocava a cruz e atravessava o precipício. E ele tinha cortado a cruz dele e não dava para atravessar. Aí outro irmão também falou: a cruz dele é pequena. A cruz dele é pequena, também no sonho, falou: a cruz dele é pequena, a minha é grande, eu queria uma cruz mais leve. Daí ele foi dormir com aquele pensamento. Aí Deus mostrou para ele que no sonho ele foi pegar a cruz do irmão, não conseguia levantar no chão, que era de chumbo, ele era de madeira. Os antigos têm muita história, muita testemunho. Então a gente vai aprender com os antigos, né? E assim, uma prova, minha avó falava: sai uma prova pela janela, entra outra pela porta, sai uma prova pela porta, entra outra pela janela. Levava tudo na brincadeira, na alegria, porque a virtude do Espírito Santo torna a nossa prova e a nossa vida leve. Glória ao nome santo, a palavra, a confiança, a esperança de vida eterna, que é um gozo no céu, há um descanso no céu. A tua prova vai acabar um dia, vai acabar, a carne vai acabar, porque a carne é cheia de prova. Glória ao nome santo de Deus. Tudo vai acabar, a prova vai acabar, a dificuldade vai acabar, Deus vai dar muita vitória. Esse ano Deus vai te abençoar, esse ano Deus vai abrir uma porta, esse ano, aleluia, você vai ter regozijo, vai ter paz, aleluia, mas outras provas virão, e todas você será vencedor. Estava dificuldade, achou, Deus revelou o endereço, revelou o lugar, revelou tudo acabou no lugar certo. Você vai acabar no lugar certo, você vai terminar no lugar certo, no lugar que Deus quer. Bendito é o nome santo de Deus. Deus já tem endereço, Deus já tem o destino, Deus já tem a tua rota, está na mão de Deus, confia nele, que ele vai guiar a tua vida. Busca a palavra,
Busca a guia de Deus. Outro dia eu estava vendo aqui, a palavra que fala assim, que o homem do Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, é como o vento que balança a cana, como o vento que balança a cana. Ele é guiado pelo Espírito Santo, ele faz a vontade de Deus. E a palavra de Deus é o vento, irmão. É o vento que te move, é o vento que te manda para o lugar certo. A palavra, a presença de Deus. Os irmãos que oram lá no Brás, vamos orar para Deus comprar um terreno, vamos comprar um terreno. Quem sente, então aí vamos orar a Deus para comprar um terreno. Aí um fala, eu sinto da parte de Deus, o outro fala, eu sinto da parte de Deus. Que é isso? É o vento do Espírito Santo. Visitou o irmão, visitou a irmã, mandou a palavra, mandou o testemunho, mandou o hino, confirmou, está mandando, está te dirigindo, está te moldando, está te dando endereço, está te dando lugar, está te dando condição. Deus vai guiar a tua vida até o fim, irmão. Não te preocupe, venha buscar a palavra, ora a Deus, clama, pede a guia, pede a direção do Espírito Santo. Não faça nada por si mesmo, deixa o Espírito, o vento te moldar, o vento te modificar, o vento te mudar de lugar, o vento, aleluia, na viagem, o vento na mudança, o vento para cá, o vento quando passa ele leva, ele vai te levar, o vento que vem do céu, a palavra, a revelação, o sinal de Deus, glória a Deus às alturas. Eu vou te guiar até o fim, irmão. Está perdido? Siga a palavra, que a palavra vai te levar no lugar desejado da tua alma, o porto da salvação. Tem alma aqui que está perdido, está perdida, tua vida está emaranhada, tua vida está um rolo, aleluia, de lã todo emaranhado, glória a Deus. O Senhor te fala, eu já estou com o fio na mão, vou desembaraçar a tua vida. Fique em paz, irmão. Fique em paz. Aí falando de testemunho, eu lembrei do testemunho do irmão que estava endividado. E ele ganhava um dinheirinho, então todo endividado. Então aí ele falou, a partir de hoje eu não vou mais no banco. O meu banco vai ser o guarda-roupa. Daí ele ganhava um dinheirinho, jogava em cima do guarda-roupa. Tinha que pagar uma duplicata, passava para lá. Ele nunca contou quanto tinha e quanto não tinha. Ele, na dificuldade, ele só pegava em cima do guarda-roupa, pagava, e depois não recebia e jogava lá também, em cima do guarda-roupa. E assim foi dia após dia, por dia após dia. Ele pagou todas as dívidas, Deus livrou ele. Nunca contou, né? Falou, a partir de hoje o meu banco vai ser o armário, o guarda-roupa. E Deus livrou ele, e Deus te promete, eu vou te tirar da dívida. Você crê? Você crê? Confia na minha palavra, tenha bom senso, aleluia, tenha equilíbrio, tenha temor, glória ao nome santo de Deus, tenha sabedoria, busca a palavra, busca a direção, vai sair, ora a Deus, vai trabalhar, ora a Deus, aleluia, vai comprar, vai vender, ora a Deus, põe o Senhor na tua frente, põe o Senhor como eles puseram na frente, Pedro colocou na frente, Cornélio colocou Deus na frente, fez essa grande obra de salvação. Se nós colocarmos o Senhor sempre na nossa frente, o final será a salvação das nossas almas. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Unidos agradecemos a Deus.